paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 8, onde temos como o título, o tema principal, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E vamos notar que realmente todas as igrejas têm as suas dificuldades, seus problemas, e hoje nós vamos tratar a respeito de uma situação social na igreja de Jerusalém. O textual está em Atos capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Que nos leva também à verdade prática que diz da seguinte forma: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. A leitura bíblica está em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7, onde nós vamos encontrar aí a seguinte leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, que eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, pois as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número dos discípulos de Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedeceram à fé. Então nós vamos entender aqui que havia a necessidade de ter mais pessoas para poder ajudar no ministério da igreja de Jerusalém. Havia uma dificuldade entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Dentro dessa introdução, nós vamos ver que nós vamos explorar a diaconia bíblica, um ministério essencial ao serviço da igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca para soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essencial para o trabalho da igreja. Então nós vamos entender que houve a necessidade de acrescentar o número de obreiros na igreja. Entendia-se naquele momento, como nós lemos, que havia um problema social. Algumas pessoas não estavam sendo bem servidas com relação à mesa, que seria a ajuda social. O recurso até a igreja tinha, mas a distribuição não estava sendo corretamente. Os apóstolos entenderam que essa incumbência sobre eles seria muito desgastante e tomaria muito tempo do trabalho deles com relação à preparação da palavra e ao tempo de oração. E eles não queriam deixar de lado a oração e também a palavra em detrimento a cuidar do lado social. Não que eles não se preocupassem com isso. Tanto que a preocupação foi grande que eles solicitaram aos irmãos que levantassem 7 homens de sabedoria, cheio de fé, que tivesse um bom testemunho diante das pessoas para poder assumir essa incumbência na igreja, para que eles pudessem ficar com a palavra e a oração e esse grupo de irmãos cuidasse do lado social da igreja. Muito bem. Com o crescimento da igreja, houve então a necessidade da criação do diaconato, um importante trabalho a ser realizado dentro da igreja.
há então agora, diante das dificuldades sociais da igreja, levanta-se então um ministério, que é o ministério do diaconato. Os diáconos estabelecidos ajudariam os apóstolos a seguirem a sua missão na igreja. Ou seja, vamos entender que os diáconos, eles cooperam e ajudam também para o crescimento da missão da igreja. A missão da igreja, para ser concluída, é preciso do apoio e da ajuda de todas as pessoas. Este trabalho mostra a importância que os apóstolos viam entre o espiritual e o social. Ou seja, eles entendiam que era necessário manter a palavra, a oração, manter a espiritualidade da igreja. Porém, também era preciso entender que o lado social também fosse visto com toda a atenção. Então, nessa lição, nós vamos ver a importância do trabalho em servir ao próximo. O primeiro tópico vai nos falar a respeito da identificação dos conflitos. Então, a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. O primeiro ponto do primeiro tópico é o conflito da natureza cultural. Então a igreja era a mesma, porém o povo com culturas diferentes. De um lado, os que vieram de fora de Israel, de fala grega, ou seja, os helenistas, que se refere à influência grega após a conquista de Alexandre o Grande. Vamos falar um pouco sobre os irmãos helenistas. Quem eram eles? Eram aqueles irmãos que viviam fora dos limites de Israel, né? Que saíram de Israel e moravam em outras localidades. Com o seu retorno para Israel, nós vamos notar que eles tinham essa diferença. Eles tinham a fala grega, porque aprenderam ela em outros locais, em outros lugares que eles moravam. E quando eles chegaram lá, tinha um outro grupo, que era os que viviam em Israel, conhecido como hebreus, de fala hebraica. Então nós tínhamos ali os irmãos convertidos, judeus, um de fala grega, outra de fala hebraica. Fala grega porque viviam fora dos limites de Israel e vieram agora para Jerusalém. E os que já viviam ali tinham a sua língua hebraica. Muito bem, notaram então que as viúvas dos helenistas, daqueles que tinham a fala grega, não era tão bem assistida quanto aos judeus de fala hebraica. E houve então um problema social dentro da igreja que precisaria ser resolvido. Então os helenistas, por terem essa fala grega, entendemos que eles seriam de muita utilidade quando a igreja fosse expandida. Por enquanto a igreja estava em Jerusalém. Depois ela sairia para a Judéia, né? E Samaria, e depois iria aos confins da terra. Então vamos entender que esses judeus de fala grega, eles seriam de muita importância para o futuro da igreja, porque eles dominavam as demais línguas e teria com muito mais facilidade na expansão do evangelho e da palavra de Deus. Diante dessa situação, nós vamos entender que essa barreira cultural, ela não poderia gerar um conflito dentro da igreja. A igreja era um modelo e não poderia ter esse problema. A unidade da igreja precisava ser mantida, independente da cultura de cada grupo dentro da mesma igreja. Os apóstolos souberam lidar com este tema, fazendo com a situação que poderia gerar uma barreira para o crescimento da igreja fosse resolvido de uma forma maravilhosa. Então nós vamos entender que a igreja ela precisa ser espiritual, porque quando ela é espiritual, ela vai identificar o problema e achar a solução para o mesmo. Nós vamos ver que foi o que aconteceu com José. José, quando revela o sonho de Faraó, ele identifica o problema que iria acontecer e traz a solução para o mesmo. O que é isso, irmão? É a sabedoria, é a graça de Deus sobre a vida da pessoa. E os discípulos, os apóstolos agora que estavam ali, eles tinham o conhecimento, tinham a sabedoria da parte de Deus. Eles identificam o problema e não ficam de braços cruzados, eles vão para poder resolver. Porque o problema é assim, quanto mais rápido você resolve, menos ele vai ser problemático para a situação. Problema não se pode empurrar, problema tem que se resolver. Muito bem, quando eles oram a situação, eles buscam para poder trazer a solução para o mesmo. E qual que era a solução? A solução era agregar mais pessoas para poder ajudarem a eles
nesse ministério. Nós vamos entender também que havia o conflito de natureza social. Então, a diferença no trato social. Então, o problema com relação à reclamação dos irmãos helenistas era que as suas viúvas de fala grega não tinham o mesmo tratamento que as de fala hebraica. Era notório que a igreja de Jerusalém estava indo muito bem na área espiritual, porém a área social precisava de melhorias. E este problema foi identificado pelos apóstolos, que foi em busca de resolver o mesmo. Não ficar indiferente diante do problema. As igrejas atuais precisam melhorar para a sua área social da igreja. Isso vale que hoje os pastores, eles têm a mesma graça de Deus, como os apóstolos tinham. Identificar o problema, mas saber que precisamos trazer a solução para o mesmo. Nós vamos identificar também hoje que a área social da igreja ela precisa ser bem vista. Da mesma maneira que os apóstolos, eles identificaram e viram que precisava de um trabalho melhor na área social, hoje também nós precisamos. A área social muitas vezes ela é penalizada em detrimento a uma outra situação que quer ser mais bem resolvida. Eu sei que a igreja precisa de um conforto, uma boa poltrona, uma boa climatização, mas isso não pode ser barreira para que o lado social não seja visto. Acho que, em primeiro plano, o lado social da igreja ela precisa ter essa visibilidade por parte da diretoria da igreja. Muito bem. Qual que é a prioridade, então? A prioridade, em primeiro plano, precisamos entender que o evangelho está fundamentado no mandamento do amor. Amar a Deus e ao próximo. Nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, é o mandamento. Ou seja, nós vamos observarmos ali no versículo 37, Jesus dizendo assim, olha, ame ao Senhor, ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele pega o quê? Os 10 mandamentos, ele pega mais os 613 preceitos, né, judaico, e transformam em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos ele comandaria todos os demais, que seria o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, obviamente que eu vou cuidar do lado social. Se eu vejo um irmão em dificuldade, eu vou querer ajudá-lo. Este mandamento influenciaria diretamente na vida da igreja com relação ao social. Paulo ele declara lá em 1 Coríntios 13, 1 ao 3, que o amor prevalece os dons. A igreja, para ser espiritual, precisa cuidar do social. Ou seja, o que ele coloca ali, irmãos, é que o amor, ele transcende, ele transcende os dons. Né? A igreja não poderia privilegiar um departamento em detrimento ao outro, ou seja, todos têm a sua importância diante de Deus. Então, vamos entender que todos os departamentos dentro da igreja, ele tem a sua importância. Mas o investimento, ele precisa ser de igual para todos. Eu não posso privilegiar o departamento da música. Eu tenho todos os instrumentos que eles precisam, mas a área social da igreja está passando por dificuldades. Eu tenho que assistir todos os departamentos. Eu sei que cada um tem a sua importância da igreja, porém as pessoas é o maior patrimônio da igreja. Os maiores necessitados não podem ser negligenciados na igreja, porém ser a minoria, podendo ser eles a minoria, ou por vezes não render no trabalho. Então nós vamos entender que uma área também dentro da igreja que precisa ser muito bem assistida é a terceira idade. A terceira idade precisa ser muito bem assistida. Já não são irmãos que de repente eles consigam contribuir com o trabalho, com uma boa oferta, mas eles são os assíduos da igreja e precisam ser assistidos, precisam ser cuidados. Todos os departamentos da igreja têm que ter a sua atenção. Muito bem. O segundo tópico nós vamos falar da delegação de tarefas. Então, os apóstolos instruíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, a oração e o serviço social. Então, iria haver o quê? Um equilíbrio agora com relação ao espiritual e o social. O primeiro tópico diz assim, olha, o ministério da oração e da palavra. Então, nós vamos ver aqui o lado espiritual da igreja.
havia uma preocupação dos apóstolos com relação ao lado social da igreja, mas eles entendiam que não poderiam negligenciar com relação ao lado espiritual. Sabiam que não conseguiriam dar conta dos dois trabalhos que eram de suma importância. Cuidar de um e descuidar do outro seria como andar manco. Precisava o quê? Haver um equilíbrio. E essa preocupação levaram eles a buscar uma solução. Qual que seria a solução então? Nós precisamos trazer homens de Deus, homens de boa reputação, de bom testemunho, homens cheios de fé e de sabedoria, para que nós possamos colocar sobre este importante negócio. Não há conflitos entre as tarefas, o segundo ponto, ou seja, precisamos de um equilíbrio entre o espiritual e o social. Os apóstolos sabiam que a importância do espiritual e também do social da igreja. Nenhum dos dois poderiam ser negligenciados. Ambos faz parte da missão da igreja. A igreja não poderá nunca viver somente o espiritual ou somente o social. O Senhor Jesus Cristo pregou a palavra diante de uma grande multidão, mas quando notou que eles estavam com fome, ele multiplicou pães e peixe para poder saciar também a sua fome. Ou seja, Jesus estava preocupado com o lado espiritual, mas também preocupado com o lado social. Ele alimentou a alma, mas também alimentou o corpo dos irmãos que ali estavam. Então, apoiar um em detrimento do outro é falhar na missão da igreja. Então eu não posso focar em um departamento, eu não posso focar em um ponto da igreja, não. Eu tenho que focar em todos os pontos da igreja, porque todos eles levarão à missão da igreja. O terceiro ponto vai falar sobre a diaconia. Vamos lá. E é importante dizer que quando eles colocaram a diaconia, eles falaram assim, olha, nós vamos colocar esses homens sobre um importante negócio. Quando eles falam que é um importante negócio, é porque era uma parte muito importante dentro da igreja. Eles viam com cuidado com o social da igreja como um importante negócio. Para tal, precisavam de pessoas qualificadas para exercer essa função. Tem assim a instituição do diaconato na igreja. Sua função seria servir à mesa, ou seja, cuidar do social da igreja. Para os apóstolos, os diáconos eram vistos como obreiros de muito valor para a igreja devido ao trabalho prestado. Então nós vamos observar, irmãos, que enquanto eu estiver ocupando um cargo, eu preciso focar nele. Os diáconos, ele tem uma aspiração para poder ser um presbítero, um evangelista, um pastor, não tem problema. Porém, ele precisa entender que é necessário ele cumprir os seus objetivos. Um exemplo é Estevão. Então nós vamos observar que Estevão tinha uma chamada evangelística. Ele não deixava de fazer o trabalho de servir à mesa, mas em outros momentos ele já também praticava aquilo que estava dentro do seu coração. Não podemos esquecer, o diácono pode pregar a palavra, pode orar, pode visitar, não tem problema nenhum. Pode dirigir culto, pode até dirigir congregações. Porém, ele não pode esquecer do seu chamado principal para aquele momento. Cada igreja tem a função definida para o diácono, né? Geralmente ele vai cuidar o quê? Ele vai cuidar da área social da igreja. É claro que hoje a área social tem muito grupo de irmãs que cuidam disso, elas têm essa habilidade também para esta obra. Muitos na igreja atual veem o diaconato como um início de ministério, uma função secundária no serviço da igreja. E não é bem assim. Todo trabalho na igreja ele tem a sua importância diante de Deus, diante do Senhor. E nós precisamos nos apresentar diante de Deus com aquilo que nós temos em nossas mãos. Ou seja, precisamos servir a Deus, tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós temos que servir a Ele da melhor forma possível. Então, todo bom pastor, um dia, foi um excelente diácono. Infelizmente, irmãos, muitos obreiros pulam essa etapa, onde o verdadeiro obreiro aprende a verdadeira função, que é aprender a servir a igreja. Pular etapas é uma situação complicada. Nós vemos que muitas pessoas, por ter uma posição de conhecimento dentro da igreja, acaba chegando ao evangelista, ao pastorado, de uma forma muito rápida. Esquece que a maturidade ele vai conseguir não pulando as etapas. Ele tem que começar como um cooperador,
iniciando o trabalho, como fazer. Ele tem que aprender a servir a igreja como diácono, né? Se preparar na mensagem como um presbítero, a evangelização fora como um verdadeiro evangelista e aprender, então, a dirigir uma congregação. Mas as etapas, elas precisam ser feitas. Eu entendo que é uma forma de Deus trabalhar a vida do amadurecimento de um obreiro. Muito bem. O último ponto, seguindo os princípios cristãos. A escolha do diácono seguiu critérios espirituais, destacando o caráter, fé, compromisso cristão e o fervor espiritual. O primeiro ponto diz assim, privilegiando o caráter. Então vamos lá. Nós entendemos ali que precisava buscar a solução para aquele problema, mas precisava das pessoas certas para não criar um outro problema, e sim resolver aquilo que já estava. Então, diante do problema já estabelecido, sabiam que precisava de mais pessoas para ajudarem na obra de Deus e que estavam crescendo ali em Jerusalém. A obra estava crescendo. A princípio falei que já era em torno de 10 mil pessoas. Eles pedem que a igreja escolha 7 homens para trabalhar o lado social. Eles, porém, continuam cuidando do lado espiritual. Assim, o espiritual da igreja não seria prejudicado por falta de tempo e eles ficariam dedicados à palavra. Eles mesmos nem escolhem essas 7 pessoas. Eles pedem para que os irmãos da igreja escolhem, porque os irmãos saberiam quem eram as pessoas de boa reputação, pessoas de bom testemunho, que eram espiritual, para poder exercer este cargo. Aí eles apresentam essas pessoas aos apóstolos, que oram por eles, e eles começam então a realizar o trabalho de Deus. A escolha dos apóstolos define as características do mesmo. Primeiro ponto, os apóstolos chegam assim, não, me traz lá as pessoas. Não, eles colocam alguns pontos. Eu preciso de homens de bom testemunho, homens que a sociedade via eles como pessoas de bom caráter, cheios do Espírito Santo, ou seja, homens espirituais, que tivessem sabedoria para poder resolver as situações. Tem obreiros hoje que, para trocar uma lâmpada lá, é preciso dele ir lá no pastor presidente. Não, tem coisas que vai precisar de buscar com o pastor presidente, mas tem muitas coisas que você mesmo, tendo a graça, a sabedoria de Deus, você vai poder resolver a situação. Imagina todos os problemas que você tem que levar ao seu pastor presidente. Imagina todos os problemas que os diáconos ali agora tivessem que levar aos discípulos, eles teriam dificuldade com relação ao período de oração, à preparação da palavra. Isso mostra como Deus precisa de pessoas com características de defender uma boa ortodoxia e ser espiritual. Ter o caráter é ser cheio de Deus. Ou seja, eram pessoas que estariam ali prontas para poder servir de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com os costumes da igreja. Eles estavam ali para ser solução e não para ser problema. Uma boa reputação define o primeiro passo para uma pessoa espiritual. Boa reputação é a primeira exigência para que seja um obreiro. Nós vamos ver lá Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, vai falar ali sobre as características de um obreiro. Então é importante que um obreiro ele tenha boa reputação diante das pessoas. Boa reputação no grego é martirel, que significa testemunha, mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, correta, honesta, que não nega valores para exercer a função. Essa exigência abrange a todos os obreiros. Não é somente o diácono, não é somente o presbítero, vai até o pastor as exigências de ser um homem de testemunho e espiritual. Muito bem, exercitando então os dons. Nós vamos ver que essa pessoa precisava de ser, não ter somente um bom testemunho, mas precisava de ser espiritual. Para a atuação do diácono na igreja de Jerusalém, além de ter uma boa reputação, mesmo precisava de ser espiritual. Essa pessoa deveria ser cheia do Espírito Santo, de sabedoria, ou seja, uma pessoa com dons de Deus na sua vida. É possível, sim, servir a Deus, vivendo a doutrina da igreja, sendo exemplo no caráter e ser espiritual.
Estevão era um exemplo de diácono que tinha zelo pela obra de Deus, fazendo o trabalho social e demonstrando também a sua espiritualidade na igreja. Já vimos logo de início que Estevão era um homem cheio de fé. É nesse ponto que precisamos entender a escolha certa do obreiro, a escolha certa da pessoa para cada função. Cada um tem uma chamada de Deus, cada um tem um dom de Deus. Precisamos colocar as pessoas certas no lugar certo para resolver os problemas e ter as soluções. Aprendemos nessa lição, então, a importância do serviço cristão, o serviço espiritual, também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se não há necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos, ensinando nessa passagem da Escritura, alcançá-los. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. A igreja, ela precisa crescer como um conjunto, unidos, como um time que joga dentro do mesmo propósito. A igreja precisa estar todas unidas diante de um só propósito, de fazer a missão da igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos os irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.